acompanhando. Essa paraxá vai de Números 16, 1 a 18, 32. A porção do profeta é 1 Samuel 11, 14 a 12, 22. E a porção do Berit Hadashá é Lucas 19, 1 a 20, 47. E hoje eu gostaria de começar a comentar um pouco depois ou após o encontro de Yeshua com Zaqueu, né? Lá na cidade de Jericó, que é uma cidade que é marcada em Israel, né? Porque é a primeira cidade que Israel domina quando entra. E Yeshua tem livre curso sobre ela. Encontra Zaqueu, todo mundo conhece, né? Depois que Zaqueu disse a Yeshua, lá em Lucas 19, 8, assim, ó, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. Quadruplicado. Yeshua, quando ele ouviu isso de Zaqueu, Yeshua percebeu que Zaqueu teve fé. E teve também um arrependimento sincero, genuíno. E, por assim dizer, se converteu de fato. Pois, como Tiago diz, a fé que ele teve levou ele ao estabelecimento do mandamento do Senhor. E o mandamento que ele estava obedecendo está lá em Êxodo 22, 1, que diz assim: se alguém furtar um boi ou uma ovelha, e o matar ou vender por um boi, pagará 5 bois, e por uma ovelha, 4 ovelhas, 4 vezes. Ele estava, a fé dele levou o quê? A ele obedecer o mandamento de Deus. Com isso, Yeshua diz a Zaqueu assim, olha só, em Lucas 19, 9, disse-lhe Yeshua, hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Agora, por que Yeshua disse que Zaqueu, mesmo sendo um judeu, que também ele era filho de Abraão? Por que se ele é um judeu? Por que Yeshua falou, este também é filho de Abraão, sendo ele um judeu filho de Abraão? É simples, Zaqueu era o publicano-chefe em Jericó, cobrador de impostos a serviço do Império Romano. E por isso, ele era visto como um traidor do povo de Israel. O povo já o desconsiderava como judeu, não considerava mais. E por sua fé e arrependimento, demonstrado diante de Yeshua, cumpre na vida dele o que Paulo falou em Romanos 4,12. Bem como fosse pai dos circuncisos, dos que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Então, ainda que Zaqueu fosse considerado um não-judeu pelos judeus, mesmo assim ele se torna filho de Abraão pela fé que ele teve em Yeshua HaMashiach. Logo, mesmo que Zaqueu tenha sido considerado pelo povo de Israel como incircunciso, como um traidor, por meio de sua fé, ele também passa a ser filho de Abraão, pois andou nas pisadas da fé que o pai Abraão andou. Por isso, Paulo também diz em Romanos 4,16, porquanto procede da fé o ser herdeiro, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, ou seja, não somente dos judeus, mas também a que é da fé que teve o pai Abraão, o qual é pai de todos nós. Interessante que hoje você não ouve a igreja falando que Abraão é pai, né?
Tem um monte de pai da igreja mesmo, menos Abraão, que é o pai. Aí você entende porque Yeshua terminou o encontro com Zaqueu dizendo assim lá em Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lembra da parábola em que o pastor deixa as 99 no deserto para buscar aquela que se perdeu? Pois é, Zaqueu também, na verdade, é aquela ovelha perdida que foi encontrada e o Senhor colocou no seu ombro, levou para casa, convidou os vizinhos e fez uma grande festa. Logo, depois do encontro com Zaqueu, enquanto estavam próximos a Jerusalém, e os discípulos imaginavam que o reino de Elohim se manifestaria imediatamente. Isso estava no coração deles, que o reino de Deus ia se manifestar ali imediatamente. Então, Yeshua, sabendo disso, conta-lhes uma parábola. Veja em Lucas 19:11. Ouvindo eles isso, prosseguiu Yeshua e contou uma parábola. Visto estar ele perto de Jerusalém, e pensaram eles que o reino de Elohim se havia de manifestar imediatamente. Quero chamar a sua atenção, meu irmão, porque esta preocupação com o estabelecimento do reino de Elohim na terra foi, é e sempre será uma preocupação em Israel. Sabia disso? Estou falando dos judeus ortodoxos, aqueles que leem a Torá, etc. Percebe-se que, mesmo antes de Yeshua completar sua obra na terra, os discípulos já esperavam que o reino de Elohim se manifestasse de forma imediata. E mesmo após a conclusão da missão de Yeshua na terra e já ressurreto, essa expectativa ainda permanecia viva no coração deles. É só você ver Atos 1:6, que diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restauras o reino a Israel? Está vendo a preocupação deles? Que deveria ser a preocupação da igreja hoje. O reino de Israel está intimamente ligado ao reino de Elohim. Porém, o reino de Elohim é maior do que os discípulos podiam pensar. Amém? Era bem maior. É bem maior. E esta esperança dos discípulos está baseado nas promessas de Yud-Heh-Vav-Heh a Israel, feita por meio de seus profetas. Veja Isaías 1, de 24 a 26, que diz assim: portanto, diz o Senhor, Yud-Heh-Vav-Heh, dos exércitos, o poderoso de Israel: livrar-me-ei dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão e purificarei como com potassa a tua escória, e tirar-te-ei toda impureza, e te restituirei aos teus juízes como eram dantes, e os teus conselheiros como no princípio. Então será chamada cidade de justiça, cidade fiel. É o restabelecimento de quem? De Jerusalém. E é disso que os discípulos estão perguntando em Yeshua. Veja também Daniel 7:27. O reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Olha aí, ó. Quem vai reinar? O povo santo do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui, gente, não é só domínio terreno, não, viu? Os domínios, os anjos e toda a criação estará aos pés de Yeshua. E o reino dele não terá mais fim. E o povo santo há de governar. E o interessante é que ele fala disso nessa parábola. Vamos ver? Os discípulos achavam que o estabelecimento do reino de Yud-Heh-Vav-Heh iria se manifestar naqueles dias. É por essa razão que Yeshua começa a esclarecer este assunto em sua parábola. Veja Lucas 19:12. Olha o que ele fala. Disse, pois, certo homem nobre partiu para a terra longínqua, a fim de tomar posse de um reino
e depois voltar. Ele começa a contar essa história de um homem nobre. O interessante disso tudo é que eu não sei se todos entenderam e se todos entendem essa parábola dele. É claro que este país, perdão, o interessante é que Mateus, em seu livro, traz um esclarecimento maior do início dessa parábola. Veja, Mateus 25:14. Porque é assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. Olha que coisa. É claro que este país é Israel. E este homem nobre, quem é? Yeshua. E partindo para a terra longínqua, ou em Mateus, ausentou-se do país, fala de sua ausência após o cumprimento de sua obra aqui na terra. Na verdade, segundo o relato bíblico, Yeshua permaneceu na terra por 40 dias após a sua ressurreição, aparecendo aos discípulos e ensinando sobre o reino de Elohim. Veja em Atos 1:3, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Yud-Heh-Vav-Heh, nosso Pai Celestial. Neste período, na parábola, o homem nobre chama 10 servos antes de se ausentar. Veja em Lucas 19:13. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociais até que eu venha. Porém, Yeshua diz que os concidadãos do homem nobre o odeiam e não querem que ele reine sobre eles. Veja em Lucas 19:14. Mas os seus concidadãos odiavam-no e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este homem reine sobre nós. Você sabe o que é concidadão, né? Se refere à pessoa que compartilha a mesma nacionalidade. Amém? Ou seja, este homem nobre é Yeshua, que é um judeu e foi rejeitado pelos seus. Veja em João 1:10-11. Estava ele no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Os seus são quem? Os seus concidadãos, que são os judeus. Mas depois desse período, ele ascendeu aos céus e ausentou-se. Isto fala do período que Yeshua subiu aos céus e assentou à destra da majestade nas alturas até os dias de hoje. Amém? Essa parábola, ela abrange até os nossos dias e até quando ele voltar. Tá bem? Então essa parábola nem acabou ainda, vamos por assim dizer. Exatamente obedecendo a ordem de Yud-Heh-Vav-Heh. Veja no Salmo 110:1. Disse o Senhor Yud-Heh-Vav-Heh ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de seus pés. Isso é repetido lá em Mateus 12:35-37. Por sua vez, Yeshua, enquanto ensinava no templo, perguntou: como é que os escribas dizem que o Machia é filho de Davi? O próprio Davi falou, movido pelo Espírito Santo, disse Yud-Heh-Vav-Heh ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por debaixo de seus pés. Davi mesmo lhe chama Senhor. Como é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer, porque ele só falava da verdade. Então, depois da parábola, Yeshua passa para um tempo ainda profético, pois ainda não aconteceu. Então, dentro dessa parábola, tem um período que já tinha acontecido, que estava acontecendo quando ele contou, mas que já aconteceu, e agora ele vai falar de um período que não aconteceu ainda. Veja em Lucas 19:15. E sucedeu que, ao voltar ele, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar
aqueles servos a quem entregar o dinheiro, a fim de saber como cada um havia negociado. Aí está o grande problema. Por quê? Yeshua está falando que ele entregou o quê? Uma mina, um dinheiro na mão de cada servo. E ele falou: negociai o meu bem. Isso fala do que ele investiu na sua vida e ele espera que você gere lucro para o reino de Deus, que você gere coisas benéficas para o reino de Deus, porque ele investiu em você, ele batizou você com o Espírito Santo, ele mudou a sua vida, ele tirou o vício do seu coração, tirou o ódio, te limpou, te purificou. Agora você tem que gerar fruto para o reino de Deus. E ele vai cobrar. Ele se ausentou apenas. E ele se ausentou para o quê? Dominar um reino. Olha que coisa, gente. Ele não dominou o reino quando ele estava aqui. Ele teve que se ausentar para dominar o reino. Mas ele deixa servo na terra. E a cada servo ele dá uma mina. Por que é uma mina igual? Porque ele não é diferente com ninguém. Ele vai exigir de cada um de nós as mesmas coisas. O que ele me deu, eu tenho que gerar frutos. E ele vai me cobrar. Porque se eu esconder o que ele me deu e eu não gerar frutos, ele vai me chamar de servo mau e não bom servo. Então o homem nobre, ou seja, Yeshua, ele só volta depois de tomar posse do reino. Sabia disso? Enquanto não tomar posse do reino, ele não vai aparecer aqui. E nós temos que o quê? Negociar com a mina que ele nos deu. E nós temos que gerar mais frutos. Amém, meu irmão? Às vezes nós ficamos muito parados, mas nós temos que ser sábios e nós temos que negociar aquilo que ele nos deu. A gente tem que multiplicar aquilo que ele nos deu. Interessante, ele nos deu, não é para nós mesmos, é para nós multiplicarmos. E temos que apresentar a ele aquilo que fizemos. Cada um de nós. Então, o homem nobre, ou seja, Yeshua, só vai voltar depois de tomar posse do reino. E isso só acontece, sabe quando, gente? No 7º shofar. Isso está escrito aonde? Em Apocalipse 11:15. Olha só. E tocou o 7º anjo o seu shofar, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor Yud Revavê e de seu Machia, quem? Yeshua. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Aqui ele está tomando posse do reino que ele falou que ia tomar. Porque o reino dele não é só Israel. O reino dele não é só a terra. O reino dele é tudo. Porque lá nos evangelhos está escrito que Deus está colocando todas as coisas debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser colocado é a morte. Então a morte também estará sujeita a ele, para a glória de Deus. Então o reino dele é maior do que aquilo que temos imaginado. As potestades estarão debaixo dos pés dele. Então, meu irmão, ele só volta quando ocorrer isso em Apocalipse. Esse versículo marca um ponto culminante na existência da humanidade. Sabia disso? Apocalipse 11:15. Nunca esqueça isso, porque vai haver grito no céu e proclamarão que o Senhor, nosso Pai Celestial, tomou posse novamente da terra. Isso vai abalar toda a criação. Então, esse versículo é a marca, é um ponto culminante na existência da humanidade. A declaração de que Yud Rei, seu Machia e Yeshua, seu filho, assume um domínio sobre toda a criação, sobre toda a terra. É uma visão de vitória e de restauração, onde os reinos humanos são finalmente submetidos à autoridade divina. Não vai ficar um cabeça das nações, não sobrará, todos eles serão derrubados. Daí o problema de ser político, viu, gente? Perigo. Porque quando ele voltar, ele vai derrubar todas as cabeças. Não ficará
uma em pé. Ah, Rafael, mas aqui no Brasil vai cair também. Quem quer que seja que esteja no poder vai cair. Porque quem vai dominar todas as coisas é quem? Só em nós. E é isso que essa parábola fala também, que as pessoas precisam prestar atenção. Ó, você vai ver, e como está escrito, Yeshua dará a cada um segundo fez por meio do seu corpo, é segundo o que você negociou com a mina que ele te deu. Olha aí, ó, veja em 2 Coríntios 5,10. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Machia, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. E não é isso que ele fala na parábola? Aquele que não negociou é servo mau. Aquele que negociou e multiplicou a mina é servo bom. Então, o Senhor vai nos dar segundo o que fizemos por meio de nosso corpo na face da terra. Se mal ou bem. Se nós negociamos a mina e produzimos mais minas para ele, ou se eu guardei a mina dele e não produzi nada, só entreguei a mina que ele me deu. Deu para entender? Mina aí é recurso. A expressão por meio do corpo refere-se à vida terrena, ou seja, às ações realizadas enquanto vivemos neste mundo, enquanto o homem nobre está lá para conquistar o reino. Deu para entender? A mensagem é clara. Nossas escolhas e atitudes têm consequências eternas. Pense bem no que você faz, porque, meu irmão, a nossa atitude tem consequência eterna. Não é de graça. E Yeshua, como juiz, recompensará ou condenará cada um conforme as suas obras. Veja em Apocalipse 22:12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Olha aí, ó. Ele que, o galardão, o prêmio, está na mão dele. Ele diz, a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu no coração do homem. Um desses galardão, a igreja nem mais espera. Nem mais espera. Ó. Logo, aqueles servos na parábolas que não conseguiram multiplicar a mina dada pelo homem nobre, antes de partir, são os maus. E os que investiram e conseguiram rendimento da mina recebida são servos bons. Quem conseguiu fazer aquela mina render é servo bom. Quem não conseguiu é servo mau. E você pode observar que quem multiplicar as minas receberá domínio sobre a cidade e nas nações na proporção do rendimento da sua mina. Sabia disso? É uma coisa que a igreja não pensa. Quanto mais eu render aquela mina, mais eu serei senhor de cidades na terra. É isso que Yeshua está ensinando. Porque ele não vai dominar tudo. Então, se eu for um servo fiel e que eu produzir muito para ele, eu vou dominar cidades na terra. Olha o que ele fala aqui, ó. Veja em Lucas 19, de 16 a 19. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Ó, eu vou reinar na proporção daquilo que fiz. Então imagina o apóstolo Paulo. Vai reinar sobre muitas cidades. Tiago, Pedro. Eu não sei se eu vou reinar um bairrozinho. Mas eles vão reinar muitas cidades. Está escrito aqui, ó. Presta atenção. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse, bem está, servo bom. Ó, porque no mínimo foste fiel. Sobre 10 cidades terás autoridade. Rendi 10, terei autoridade sobre 10, porque ele vai estar reinando de Jerusalém e nós reinando sobre as cidades das nações.
Se eu rendi 10, terei autoridade. Ele está falando autoridade sobre 10 cidades. Então imagina Paulo, quantas cidades ele não vai reinar. Interessante que a igreja não pensa nisso. A igreja não está pensando que ainda quando ele está lá para dominar o reino, nós estamos aqui para multiplicar a mina que ele nos deu. E ele nos deu grandes coisas, porque ele nos salvou, ele batizou-nos com o Espírito de Deus, ele libertou a gente dos vícios, tirou da prostituição, limpou, agora ele quer fruto disso. E nós vamos reinar na medida do que produzirmos aqui, enquanto ele está preocupado com a dominação do reino como um todo, sentado à destra do Pai. Está vendo? Bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Eu fiquei pensando, e João Batista? Quantas cidades ele terá sob sua autoridade? Ele entregou a vida dele, imagina. Elias, Eliseu, quantas cidades? Esses homens, Miriam, quantas cidades ela vai reinar? Ele fala, terá autoridade, vai mandar. E a igreja não imagina isso, não pensa nisso. A igreja pensa que vai para o céu, não é? Você não vai para o céu. Nós vamos ficar habitando na terra. E nós vamos reinar com Yeshua na terra. E nós teremos autoridade sobre cidade na medida que produzirmos agora, aqui, no dia que se chama hoje. Porque ele há de cobrar de cada um de nós. Ninguém vai escapar dessa cobrança. No dia eu dou uma saidinha, não vai ter jeito. Não vai. Todos nós estaremos diante dele. E ele sabe exatamente o que cada um de nós fez. E veio o segundo, olha como é que é proporcional, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também, sê tu também sobre 5 cidades. Ó. O que rendeu 10, sobre 10. O que rendeu 5, sobre 5. Olha aí, ó. Por que nós não paramos para pensar nessas coisas? Por que nós não nos dedicamos mais e mais sobre aquilo que ele nos deu? Por que nós não prestamos atenção naquilo que ele está falando? Nós falamos que ele é Senhor, mas nós não damos valor àquilo que ele está falando. Quantas vezes você já ouviu isso dentro da igreja? Dizem, isso é uma parábola. Mas por que Yeshua falava em parábola? Para revelar coisas ocultas desde a fundação do mundo, para que aquele que não creia não entenda. É um código. É para você olhar e falar assim, se você não crê, isso é uma parábola de fundo moral, e aí larga para lá e não entende nada. Você não entende porque você não crê, porque é exatamente isso que ele está falando aqui. Ele está nos revelando uma das coisas que está escrito lá em 2 Coríntios, em 1 Coríntios, que diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Uma dessas coisas é reinar. E está ligado à proporção daquilo que você produz. Quem produz muito, terá muitas cidades sob seu domínio. Quem produz menos, terá menos cidade. E quem não produz, será excluído. Aí entra naquela palavra que Yeshua fala lá em Mateus também, né? Aquele que obedece meus mandamentos, um desses menores mandamentos será ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Ó. E aquele que negar um desses menores mandamentos e ensinar assim, será chamado pequeno no reino do céu. Aí, ó. Ou eu vou reinar sobre muito, ou eu vou reinar sobre pouco. Ou eu vou ficar próximo ao Senhor, ou vou ficar longe do Senhor. Isso é uma punição. Yeshua é que fala isso. Então, o fato de reinar, nós vamos reinar. Mas é
proporcional àquilo que você produziu, daquilo que ele te deu. Você multiplicou isso ou não multiplicou isso? Você guardou para você, você usou para servir a sua carne, você usou o dom que o Senhor lhe concede para ganhar recurso, para ficar rico, para aparecer na internet? Servo mau. Porque você tem que produzir para ele, não para você. A mina tem que render para ele, não para você. Olha o perigo. Não para me exaltar, não para me fazer conhecido, mas para fazer Yeshua conhecido na terra. Por isso que a palavra diz que João falou, importa que ele apareça e que eu desapareça. Imagina quantas cidades João não terá autoridade, hein? Você pode imaginar? Muitos ficarão debaixo da autoridade de João Batista. E muitos ficarão sob a autoridade de nós. Vai depender do que vamos fazer para o reino. Vai depender o que produzirmos para o reino. Se eu não produzir para ele, eu serei chamado de servo mau. E tem muita gente com dom aparecendo na mídia para ficar famoso. Ah, você vem aqui? Não, só se me pagar tanto. Até a moça que esteve aqui conosco estava falando isso. Convidamos uma pessoa, a pessoa, não, só vou se me pagarem tanto. Esse será chamado servo mau. Porque está usando o dom para si mesmo. Mas a mina é para produzir para o homem nobre. É para ele, não é para nós. Só depois é que ele vai distribuir os galardões. É por isso que Yeshua diz em Lucas 19, 26, pois eu vos digo que a todo a quem tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, até aquilo que tem, se-lhe-á tirado. Você não recebeu uma mina? Se você não produziu, até o que você tem será tirado. E interessante que ele manda dar para o que tem 10 minas. Ele não manda dar para o que tem 5. Ele manda dar para o que produziu mais. Então, aquele ainda terá autoridade sobre a cidade que aquele servo mau teria que ter. E não teve. Deu para entender? Então, até o que tinha lhe será tirado. Então, tem muita gente na igreja que vai ter problema diante de Yeshua. Muita gente. Porque Deus é justo. Você só vai reinar segundo aquilo que tu produziu. Se você só produziu para você, para os seus, não vai reinar. Será chamado servo mau. Se você produziu para ele, para o homem nobre, dependendo daquilo que você produziu, isso será proporcional às cidades que você vai reinar. Interessante que ninguém na igreja imagina que vai ter autoridade sobre cidades, não é? Mas é isso que ele está nos ensinando. Nós ajudaremos, vamos por assim dizer, a governar o reino de Deus na terra. Não tem um texto que diz que eles verão Yeshua por meio de nós. Somos nós que vamos aparecer diante dos homens em nome de Yeshua. Só nós veremos Yeshua em Israel. Os homens na carne verão a glória dele por meio de nós. E é por isso que ele está dizendo que nós teremos autoridade sobre cidades. Deu para entender? E se você não produzir nada no reino, você vai ser chamado de servo mau e tirarão de você o quê? A mina que tinha. E será dado ao que produziu mais. Às vezes as pessoas ficam vendo, puxa, que injustiça. É porque você não está entendendo o que ele está falando. Deus é extremamente justo,
né? Ou melhor dizendo, ele não é justo, a justiça está nele. Ele é justiça. Então, aquele que não produziu nada para o reino de Deus, esse não vai receber nada. Vai ser chamado servo mau. E por isso que até o que tem será tirado dele. Ele não recebeu a mina? Isso não está falando do ímpio. Isso está falando de nós dentro da igreja de Mashiach. Está falando de nós. Quantos estão sentados? Quantos estão sem fazer nada? Quantos sentam e falam assim, eu sou ovelha? Não é? Não tem isso? Com coisa que pastor é bode, né? Pastor é ovelha também, meu irmão. Ninguém é chamado para ficar parado. Todos são chamados para produzir no reino em função do homem nobre que há de voltar, que é Yeshua. Ou seja, os servos maus perderão até mesmo o pouco que possuíam, enquanto os servos bons receberão ainda mais do que já têm. E sobre aqueles que não quiseram que o homem nobre reinasse sobre eles, sabe o que vai acontecer? Isso passa por aqueles que negam Yeshua. Amém? Olha o perigo. Olha o perigo. O que vai acontecer a aqueles que negam Yeshua? Olha a ordem. Lucas 16, 27. Quando, porém, aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Ó. Aqueles que rejeitaram, aquela geração que rejeitou Yeshua em Israel, todos serão mortos. Aqueles que têm rejeitado Yeshua em todas as nações, todos serão mortos. Eu só não sei o que vai acontecer com o servo mau, porque ele não fala na parábola. Mas não terá uma participação no reino. E se não tiver participação no reino, vai ser o quê? Condenado. Porque ou você participa do reino, ou você não participa do reino. Então eu acho que as pessoas estão pensando que igreja é brinquedo. Que igreja é um lugar de encontro social. Não, meu irmão. Igreja é um lugar de preparação para reinar. O Senhor nos dará autoridades no reino dele. E ele conta conosco. E nós temos que começar agora, produzir para o reino. Rafael, o que é produzir para o reino? Ué, Deus dá dons a nós. Você tem dons. Você tem que usar esses dons no reino. Não só para você pessoalmente. Você tem que usar para a edificação do reino de Deus. Na realidade, perdão, nós temos que entregar a nossa vida ao reino de Deus. Produzir para o reino. Ah, Rafael, não vou poder fazer outra coisa? Pode, mas você pode jogar bola, pode nadar, pode fazer. Mas produza para o reino. Porque tudo isso que nós gostamos de fazer vai acabar. Tudo isso. Tudo vai acabar. Você pensa que o mundo está entrando em desequilíbrio aí, é por quê? E isso vai piorar, meu irmão. Não pensa você que o mundo vai entrar em equilíbrio. Não vai. O mundo vai de mal a pior. Tem muita gente na igreja enganado, viu, gente? Participando de política, essas coisas, tudo enganado. Porque o mundo vai de mal a pior. Nós temos que orar pelos governantes, é assim que está escrito. E não participar disso. Porque nós temos que produzir para o reino de Deus já começou em nossos corações. E nós temos que aprender a produzir para o reino, porque o Senhor vai nos cobrar tudo que Ele nos deu. Às vezes nós gostamos de testemunhar, não gostamos? Não gostamos? É bonito e é bom. Deus me curou, Deus me libertou, Deus tirou o vício, me tirou da prostituição, me tirou do adultério, da mentira, do ódio. E o que você fez com isso? Hein? Essa é a pergunta. O que você fez com aquilo que o Senhor investiu em você? Porque isso, meu irmão, está cheio nas Escrituras, ele fala disso.
Lembra daquela figueira que não dava fruto? Que o senhor, o dono lá do, do- do- da fazenda, do sítio, não sei como que chama, disse assim: pô, arranca essa árvore aí, porque ela não tem dado fruto. O que que o cara fala lá? O cuidador. Não, senhor. Deixa mais por um ano, eu vou adubar, vou arrumar, vou podar, vou jogar água. Aí, se não der fruto, só arranca e lança fora. É a mesma coisa, meu irmão. Ele exige de nós frutos. Existe em Gálatas falando dos frutos: benignidade, bondade, perseverança, domínio próprio, mansidão, amor, fidelidade, mansidão. Eu escuto crente dizer assim: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Ele está dizendo que não tem domínio próprio. E você sabe que nós somos condenados pela boca, pelo que falamos, está escrito nas Escrituras isso. Inclusive, Davi, o homem segundo o coração de Deus, ia ser condenado pela boca, ele ia morrer pela boca. Peixe morre pela boca, meu. E às vezes as pessoas ficam falando assim, ó, eu escuto na igreja, crente não bebe não, mas come, kkkkkk. Todo mundo rindo, achando graça. Só que glutonaria é pecado e vai morrer condenado. Ah, mas ele é pastor, o problema dele. A Bíblia é para todo mundo, meu irmão, até para quem não crê. Porque a palavra de Deus diz que aquele que sem lei pecou, sem lei perecerá. Ó, a igreja está proclamando aí, lei acabou, lei acabou. Aquele que pecar sem lei perecerá. Ó, está escrito, Romanos. É só ler lá. E aquele que pecou com lei, pela lei será julgado. Está falando quem não tem lei? O gentio. Então, se ele pecou sem lei ele vai perecer. E o judeu que pecou com a lei, pela lei será julgado. Não é bom nem para um, nem para o outro. Não pensa você que nós estamos isentos dos mandamentos. Paulo fala em Romanos 3,31, anulamos a lei pela fé? Não, antes estabelecemos ela. Eu preciso estabelecer a lei de Deus em minha vida. Lá em Romanos está dizendo que a justa exigência da lei de Deus se estabelece naqueles que são espirituais e não carnais, porque aqueles que são carnais são inimigos de Deus. Inimigos. Yeshua, com essa parábola, esclarece uma coisa extremamente profunda. Nós vamos reinar sobre cidades das nações. Você já imaginou quantos municípios, quantas cidades tem nas nações? Hein? Você já parou para pensar nisso, meu irmão? É muita coisa. E o Senhor te dará cidades segundo aquilo que tu produziu quando ele estava ausente. Não é na presença dele, não, é na ausência. Porque Deus não quer que você o sirva porque o filho dele está aqui presente. Ele quer que você o sirva porque você o compreendeu e sabe quem ele é e sabe que ele vai exigir de você. Por isso ele vai tranquilo. E a igreja está mal acostumada, né? Só faz quando o pastor fica ali em cima. Isso aí é um pecado, isso é horrível. O Senhor não fica em cima da gente, fica. Mas ele investiu na gente. Ele investiu em mim, investiu em você. Ele deu mina para cada um de nós. Ele deu dons. Ele abriu a palavra. Ele curou. Ele tirou do mundo. Ele mostrou o poder do mundo vindouro. Agora, o que que nós vamos fazer com isso tudo? Nós estamos no período que o homem nobre foi conquistar o reino. Nós temos que produzir. Coloca isso no teu coração, meu irmão. Você precisa produzir para o reino. Porque senão a coisa vai ficar estreita.
Quantos dizem assim, primeiro eu quero aproveitar a minha vida. Ei, fala isso não. Fala isso não, meu irmão. O Senhor vai cobrar. Amém, gente? Isso é muito sério. Nós vamos reinar na medida do que produzimos. É Yeshua que falou isso. Todo mundo fala que crê em Yeshua, não crê? Então creia no que ele está falando, porque ele não mente. Você vai reinar na proporção do que você produziu. Se você produziu 10, você terá autoridade sobre 10 cidades. Rafael, será que é 10 cidades exatamente? Eu creio que sim. Porque o outro fez 5. Ele falou, então tem autoridade sobre 5. Amém? Ah, Rafael, mas como é que vai medir? Deus sabe medir. Deus tem suas medidas. O homem não tem um monte de medida? O homem tem metro, centímetro, não é? Tem Fahrenheit, tem Celsius, tem Kelvin. Tem um monte de medida o homem. Você acha que Deus não tem? Você acha que Deus não sabe medir o que eu faço ou o que eu não faço? Eu posso não saber medir, mas Deus sabe. Deus tem lá a medida dele para isso. Pois é, ele mede, ele fala muito disso. Então ele vai medir, ó, quanto você fez aqui, ó, você fez só um, cara. Mas eu te dei um, você só fez um? Ah, meu filho, então, servo mal, fica aqui à minha esquerda. Já era. Ah, me dá uma oportunidade. Não, agora eu já voltei. Agora é na minha ausência. E tem várias parábolas que Yeshua fala assim: o servo que na ausência do seu senhor encontrá-lo o quê? Trabalhando, se dedicando, esse será galardoado. Mas aquele que ele encontrar chutando o balde, vamos dizer assim, batendo no outro, está cheio de parábola falando sobre isso. Essa aqui é a parábola mais clara do galardão que ele vai nos dar, que é a autoridade sobre cidade. E você nunca pensou que você seria autoridade sobre cidades. Isso me parece que o Senhor vai gerar principados, né? Nós seremos príncipes e reinaremos sobre cada cidade na terra. E teremos autoridade. E isso é uma coisa que nós devemos meditar e pensar. E orar ao Senhor para pedir Ele, Senhor, me ensina a produzir no reino de Deus. Amém? Shabbat Shalom. 1000 anos reinando. E nem vai ser por voto. Aí a gente vai poder dizer assim, vão ter que me engolir.